bem-vindo ao Escola Online. Nesse vídeo, a gente vai resolver o programa de estudo tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais para o terceiro ano do ensino médio, semana 3 do volume 2. Esse plano, essa atividade, fala sobre o estudo da moda. É um assunto bem tranquilo, bem facinho, mas tem questões do Enem aí e é um assunto muito bom para o Enem. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal da Escola Online. Se inscreva também no meu canal, Professora Eleonora Azevedo. E a aula começa logo depois da vinheta. Atividade 1. Um dado foi lançado 15 vezes e os resultados obtidos estão representados na tabela abaixo. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelos resultados obtidos no lançamento desse dado. A tabela está falando o seguinte, o número 1 apareceu 3 vezes, o número 2 4 vezes, o 3 não apareceu nenhuma vez, o número 4 apareceu 2 vezes, o número 5 3 vezes e o número 6 3 vezes. É isso que a tabela está falando pra gente. A definição de moda é muito simples. O moda é quem apareceu mais. Quem apareceu mais, quem teve a maior frequência foi aqui, o 2. É só isso, não precisa fazer conta nenhuma. Quem que é moda? 2. Cuidado que não é a quantidade de vezes que ele aparece, é quem aparece mais, né? Aí só tem aquela piadinha boba, é quem tá na moda, quem tá aparecendo mais, quem é mais frequente. Mas é exatamente essa a ideia. E mediana, a gente viu no assunto da semana passada, porém, nesse PET ele voltou. A ideia principal da semana 3 é moda, mas eles estão cobrando a mediana, porque geralmente elas aparecem juntas mesmo. Então, o que ele quer? A mediana desse conjunto. E aí a gente tem que lembrar o que é a mediana. Eu vou fazer aqui esse dessa maneira, nos outros a gente vai resolver de uma outra forma. Lembra que é mediana? É pegar o termo central. Se são 15 termos, tem o termo do meio. Eu vou fazer o seguinte. O que significa o 1 ter aparecido 3 vezes? É como se fosse assim, 1, 1 e 1. O 2 apareceu 4 vezes. 2, 2, 2, 2. O 3 não apareceu. O 4 2 vezes. O 5 3 vezes. 5, 5, 5. E o 6 3 vezes. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. As 15 vezes estão representadas aqui. O que significa o termo do meio? É fazer o 15 dividido por 2, que daria 7,5. Então, o meu termo do meio é o 8º termo. 7 para um lado, 7 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui é a mediana. Terminamos o exercício. O exercício é só isso, tá? Atividade 2. Em uma escola com 200 alunos, as idades são distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Olha o que a tabela abaixo está falando, né? Tem 20 alunos com 10 anos, 35 alunos com 11 anos, 30 alunos têm 12 anos, 45 alunos têm 13, 32 têm 14 e 38 têm 15 anos. Ele pediu para a gente determinar a moda e a mediana. A moda é só olhar quem apareceu mais, 45 foi o maior, quem apareceu mais? Quem apareceu 45 vezes? O 13. Moda é só isso. Só que aí ele está pedindo a mediana. E aí são 200 alunos. Não vai dar para representar do jeito que a gente representou a atividade 1, não. Senão você vai ter que escrever esses termos aí 200 vezes para achar o 100º termo. 200, como 200 é par, como é que eu faço essa conta? 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 é 100. O que eu vou ter que pegar? O 100º termo
e o 100º, somar e depois pegar esse resultado e dividir por 2. Essa vai ser a nossa ideia. Ou seja, eu tenho que descobrir aqui quem que está no 100º e no 100º lugar. Olha o que significa. Eu vou escrever o 10 aqui, ó, 20 vezes, se eu fosse fazer um de cada vez. Tá? Depois eu ia escrever o 11 35 vezes. Depois eu ia escrever o 12 30 vezes. Isso vai dar um trabalho. Se você tiver que escrever os 200 termos, você não vai ter tempo para fazer isso. Mas olha o que está acontecendo. Ó, aqui eu tenho 20 termos, aqui eu tenho 35. Então, no total, eu já tenho 55 termos. Eu preciso do 100º, que está longe. Agora eu vou juntar com esses 30 aqui. Então, no total, ó, 55 mais 30, eu tenho 85. Eu quero 100. Então, até aqui eu já escrevi 85. O 13 agora, eu vou escrever 45 vezes. Quando eu faço o 80 mais 45, eu vou chegar em 130 termos. O que significa isso? Que eu não sei exatamente onde está o 100º, mas eu sei que ele está aqui no meio, ó. Até aqui tem 85. Quando eu escrevo todos, ultrapassou, passou para 130. Então, o 100º e o 100º, o termo 100 e o termo 101, estão aqui. São 13. Ah? Então, o que a gente vai fazer? Ó, 13 mais 13 dividido por 2, que é o próprio 13. Então, essa vai ser a minha mediana. Eu não preciso escrever todos os termos. Eu preciso saber qual termo que é a mediana. No nosso caso aqui é o termo 100 e o termo 101. E descobrir onde que vai estar o termo 100 e o 101. Nem precisava escrever isso que eu fiz aqui. Eu já vou somando aqui mesmo, ó. 20 mais 35, 55. 55 mais 30, 85. 85 mais 45, 130. Ou seja, o 100º termo está aqui no meio. O 100º também. Todo mundo aqui, ó, do 86 até o 130, é todo mundo 13. Então, a minha mediana vai ser 13 também. Atividade 3 é uma questão adaptada do Enem. Tá? O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. A partir dos dados representados, qual a moda e a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo. Aqui ele organizou o gráfico, ó, de 10 em 10 anos. E aí, a gente lembra que a Copa acontece de 4 em 4. Ele podia ter organizado de 4 em 4, ficava melhor para a gente entender. Mas ele não fez isso e também não vai comprometer tanto. E aqui ele colocou a quantidade de gols. O que significa isso? Ó? Que aqui, provavelmente não foi em 1960 que teve Copa. Deve ter sido 62, 64, não me recordo, claro, né? Então, olha o que vai acontecer aqui. Aqui, ó, nesse ano, um pouquinho depois de 1960, eles marcaram 4 gols. É isso que ele está falando. Aqui, observa que ficou no meio da faixa. Essa aqui vale 12 e aqui vale 13. Como não tem como marcar gol e meio, pedaço de gol, significa que entre 12 e 14, neste ano aqui, que deve ter sido 58, fez 13 gols e assim por diante. Ele quer saber a moda. Eu vou colocar os valores aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender esse exercício. Esse primeiro aqui representa 8. Esse daqui, ó, tá entre 6 e 8. Então, ele é o 7. Aqui tem entre 4 e 6, 5. Aqui tá entre 8 e 10, 9, 11, 13, 10, 9, 7. Esse aqui ficou perdido. 4. Observa que agora está todo mundo em cima da mesma linha. 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Aqui 7 e ali no meio 5. O que significa isso? Ó, moda, não preciso fazer conta, é ver quem apareceu mais. Quem apareceu mais, ó, foi o 6. Ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ele foi o que mais apareceu. O 7 também apareceu bastante, mas ele apareceu 3 vezes. Opa, aqui não é 7 não, é 8. Então, ele apareceu 2 vezes.
O 9 é a mesma coisa, 2 vezes. Quem mais apareceu ali foi o 6. E aí ele pediu também a mediana. Lá na provinha do Enem, por isso que eu falei que essa questão foi adaptada, eles pediram apenas a mediana, não pediram a moda. Aqui o PET adaptou essa questão, mas não tem nenhum problema pra gente. Então, a gente precisa da mediana. Primeira coisa que a gente tem que fazer é contar quantos termos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 termos. Então, o que vai ser o meu termo central? O meu termo central é o 18 dividido por 2. Como o 18 é par, deu 9. Então, eu tenho que procurar o meu nono e meu 10º termo. E fazer a média entre os dois. Lembra lá, é somar e dividir por 2. Abusei da anotação aqui, mas só para a gente lembrar dessa definição. O que a gente vai fazer aqui agora? O que a gente vai fazer agora é organizar esses termos, colocar em ordem crescente. Então, eu vou começar, 4, vou colocar ele aqui. O 5 apareceu 1, 2 vezes, coloca ele. O 6 apareceu 6 vezes, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 apareceu 2 vezes, o 8 apareceu 2, o 9, 2, o 10, 1, 11, uma vez e 13 uma vez. Deixa eu só confirmar se eu não perdi ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá todo mundo aqui. Eu quero o nono termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é meu nono termo e esse aqui é o 10. O que eu vou fazer? 6 mais 7 dividido por 2. 6 mais 7, 13. 13 dividido por 2, 6,5. Quando eu faço isso, pode até falar assim, professora, mas não tem como fazer 6 gols e meio, nem tem metade aí, mas a mediana, isso pode acontecer. Então, a nossa mediana aqui, é 6,5. E, por fim, a atividade 4. O que a gente tem na atividade 4? Também uma questão do Enem. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. E aí ele colocou o quadro. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo no 5º andar? Cuidado que essa questão aqui tem uma pegadinha. Moda é bem simples, é só ver quem aparece mais, mas a gente tem que interpretar essa tabela. Olha o que ele fala, o número de pessoas no elevador. Que entram no elevador, lá no andar térreo, 4 e ninguém sai. Então, como que eu começo o meu passeio de elevador aqui? Com 4 pessoas. Olha o que vai acontecer no primeiro andar. Vão entrar mais 4, então eu já tinha 4, vai ficar 8, porém vai sair 3. Então, na verdade, no primeiro andar, 5 pessoas. O que vai acontecer para o segundo andar? Entra uma e sai uma, então continua 5. No terceiro andar, eu tinha 5 pessoas, entraram 2 e saíram 2, continuo com 5. No quarto andar, entraram 7 e não entraram 2 e não saiu ninguém. Dei a resposta, né? Tinha 5, entrou 2, 7. Como não saiu ninguém? 7. No quinto andar, entraram 2, então foi para 9, mas saíram 6. Então, 3 pessoas. Então, na verdade, a quantidade de pessoas no elevador durante a subida é essa daqui. No térreo 4, no primeiro andar 5, segundo 5, terceiro 5, quarto 7 e quinto andar 3. E é isso que ele está pedindo, a moda do número de pessoas no elevador durante a subida. O número que mais apareceu aqui foi o 5. Então, essa é a moda. É uma questão simples, analisar moda é sempre fácil,
mas ele colocou uma interpretação aí pra gente. Com isso, a gente finaliza a semana 3 do volume 2 do PET do terceiro ano. Não deixe de acompanhar a escola online, não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!